WS sem Lelo Lelo, quarto episódio dessa primeira temporada e hoje a gente está trazendo aqui um convidado mais do que especial, Giovanni Giuseppe. Era muito procurado, muita gente, quando eu lancei aí os primeiros episódios, perguntou quando era que eu ia trazer Giovanni. E aí, finalmente, estamos aqui, Giovanni. Obrigado por ter aceito esse convite. Opa, Tá aqui com a gente batendo esse papo. Eu acho que vai ser, além de muito divertido, mas também muito conhecimento, né? Giovanni é praticamente uma enciclopédia ambulante e aí tem conhecimento vasto em todas as áreas. Vocês nem imaginam a quantidade de conhecimento. Se vocês forem bater um papo com ele, pode ir da NASA até filmes de romance e de terror. Giovanni é uma muito grande bem. companhia. Giovanni, queria começar esse bate-papo relembrando aí de onde a gente se conhece, né? Quando eu tive em 2006, tive a oportunidade de iniciar minha carreira na gestão pública. Acho que eu tinha 26, 27 anos, você também, aproximadamente por 20, essa 23, 20, 23. 23 anos, né? E foi quando eu iniciei na SPU, ainda era gerência do patrimônio da União, e Giovanni era servidor de carreira da casa. E quando fui entrar na gestão, fiz alguns contatos prévios, né? E me passaram boas referências de Giovanni, e aí a gente iniciou o trabalho em parceria, que até hoje deixou frutos. E por coincidência, né, ou não do destino, ele vai contar um pouco da história dele no serviço público, no concurso público. Após alguns anos, a gente se reencontra no profissional, porque a gente nunca deixou essa amizade de lado, né? Se reencontra, Giovanni assumindo aí a superintendência do Patrimônio da União, eu já estando à frente da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de João Pessoa. Foi por aí, né? Foi por aí. A vida tem os seus ciclos, né? Então, o nosso ciclo inicial de amizade, de compartilhamento da função pública foi na Superintendência do Patrimônio da União, lá em 2006, 2007, né? Eu ingressei no Serviço Público Federal na SPU-DF, Distrito Federal, onde eu tive um contato fantástico, assim, uma super escola, rápida, mas super escola, porque o DF é um quadrilátero desapropriado, né? O primeiro super quadrilátero desapropriado do país e com muitos problemas fundiários. Então, foi uma super escola de serviço público, de irmandade, de acolhimento. Eu era muito novo. Eu saí de Campina Grande, da casa dos meus pais em Campina Grande, né? E fui assumir esse cargo público federal na SPU-DF e passei 7 meses até ser removido para a SPU Paraíba. E em 2007, eu já na SPU Paraíba, a gente estava no setor de destinação da SPU, né? Olhando João Pessoa. João Pessoa era uma cidade nova, abriu-se o mundo para mim, né? O cidadão de Campina Grande que chega em João Pessoa, ele se apaixona, né? Se apaixona, não tem jeito. A praia É aquela emoção quando vê o mar. é aquela emoção quando vê o mar, né? Então, você, cidadão de João Pessoa, por favor, esse bullying tem que acabar, viu? Porque com amor, você paga com amor, não é com bullying, né? Então, na SPU a gente se encontrou, o Elson foi nomeado como gerente regional do Patrimônio da União, isso em setembro para outubro de 2007, e a gente passou aí 4 longos anos, né? A gente participou de uma transformação da cidade de João Pessoa, a profissionalização do serviço fiscal da SPU foi nesse período também, né? Tivemos grandes influências nacionais, doutora Alexandra Resk, que faleceu, foi uma grande secretária nacional do Patrimônio da União, uma E, escola para todo mundo naquela e época, né? ela hoje eu coloco ela dentro dos top 10 aí das pessoas que contribuíram com minha formação pessoal e profissional, Alexandra Reis. E o serviço público é isso, né? Ele é uma escola, mas você tem que saber estudar, né? Não é entrar na escola e achar que as lições vão chegando, né? Assim, de graça. Cada dia, cada etapa, cada projeto é uma super lição e o servidor ele precisa aprender a trabalhar com essas lições, né? Para o que eu não contei foi meu primeiro contato com o Giovanni.
no meu primeiro dia de trabalho, cheguei na secretaria, já tinha informações sobre Giovanni. Quando peguei a relação, disse: cadê Giovanni José? Aí disse: ele não está. Aí eu disse: pois ligue para ele e diga que eu estou querendo falar com ele. Me passaram o telefone de Giovanni, e aí Giovanni atende o telefone e disse: pois não, superintendente. Eu disse: eu estou fazendo uma reunião aqui com todos os servidores e estou sentindo sua falta. Ele: amanhã eu estou aí, porque hoje eu estou trocando o som do meu carro. Eu tinha acabado de comprar o meu primeiro carro, né? Eu tinha uma folga de serviço eleitoral, algumas folgas de serviço eleitoral, e eu resolvi utilizar nesse dia, que eu tinha acabado de comprar meu primeiro carro, né? Por coincidência, foi no dia que eu estava me apresentando. Ele resolveu colocar essa. E esse bendito som do carro foi instalado numa segunda-feira, logo cedo, e a fila estava grande e estava em Campina Grande para poder vir para João Pessoa, né? A minha primeira viagem conduzindo o veículo próprio, né? A data é bem marcante, né? O homem ele tem esses marcos. A compra do primeiro carro realmente um objeto que fica na memória, né? Mas bem lembrado aí. E aí passamos 4 anos, né, Giovanni? Dentro dos desafios, relembrar aqui alguns marcos, né, históricos dessa passagem de 2006 a 2012 na SPU. Fizemos o Mercado do Peixe Tambaú. Mercado do Peixe Tambaú. A remoção além das barracas Pau Mole e Pau Duro, que ficava ali naquela região. A requalificação, a limpeza ali da Orla do Bessa, onde tem as famosas barracas do Bessa. Um grande enfrentamento que a gente teve com talvez uma polêmica, né? As pessoas não entendiam, né, muito bem, e toda mudança gera desgaste, né? Então as pessoas elas são muito resistentes à mudança. E a gente pregava, né, que existia um processo de requalificação, era o início do projeto Orla, né, João Pessoa. Também fizemos o início da remoção dos avanços, né, irregulares na Praia do Bessa, no trecho do Yacht Club até o Meg Shopping. Então, a gente precisou fazer um processo, todos os processos eram físicos, e a gente colocava todos os processos em cima da mesa. Fizemos um mapa, uma verdadeira operação de guerra. Giovanni, junto de outros servidores, né, que eu não quero aqui nominar para não faltar com ninguém, foi um dos grandes responsáveis, né, por conduzir esse processo e a gente ter êxito, né? E isso até hoje a gente continua trabalhando, hoje novamente em parceria Prefeitura de João Pessoa e SPU, já em outras frentes, né, de trabalho. O que me recordo bem desse período é que o mercado do peixe ele seria construído em paralelo à praia, né? E iria tirar a visão do mar naquele trecho, um percentual de visão do mar bastante valorizado, né? Histórico. Para quem não sabe, daquele trecho foram avistadas 2 naus trazendo 2 familiares reais da vinda da família imperial em 1808 de Portugal para o Brasil. Então essas 2 naus enfrentaram uma tempestade no Oceano Atlântico e se separaram do comboio da frota, né? Da frota real, trazendo Dom João VI ao Brasil. E 2 dessas naus, com 2 membros da família real, aportaram ali e foram avistados daquela região que foi devolvida à população de João Pessoa, que antes era tomada por barracas. E hoje a gente pode se dizer que nós trabalhamos no direito ao horizonte da população. A população passou a ter direito ao horizonte de um lugar histórico, de um lugar belíssimo e de um local que é a cara de uma pessoa, né? Eu falei para vocês que Giovanni, né, conhecia muito de tudo, né? Isso é só uma prova disso. Ô Giovanni, uma dúvida, né? Você é casado com a doutora Giane, uma magistrada altamente competente e inteligente. O papo rola nau catarineta, rola ópera italiano. Você aborda todas essas questões aí no bate-papo. A gente conversa sobre tudo, né? Então, o papo é sobre universidade aberta, ou seja, todos os campos da ciência a gente conversa, inclusive a não ciência, né? Mas a gente conversa muito sobre tudo, né?
Mandar um Jeane, abraço para toda a família, Jeane é Pietro e Bernardo, minha né? companheira de vida, né? Mãe dos meus filhos. E aí na luta pela educação, né, dos meus filhos, ela no Tribunal de Justiça há 22 anos, 23 anos, já no Tribunal de Justiça, uma carreira brilhante, né? Passou por várias cidades paraibanas. E é o meu grande anteparo, né, da minha carreira pública. Eu precisei passar em outros concursos, né? Saí da SPU, fui para outros concursos. Estava lá ela ao meu lado. Em momentos felizes, né? Muito mais felizes, né? Graças a Deus, muito mais momentos felizes, mas nas dificuldades também. E tem outra história que também nos liga. Giovanni casou aí por volta de 2011 11. e na cerimônia de casamento dele, quem pegou o buquê de noiva de Giane foi minha esposa, né, Thalita? É, Foi quem pegou o buquê de noiva. Então já fui premiado logo em seguida, né? Em novembro, você casou em abril isso. e eu casei em novembro, né? Era outra história, né? Que também nos liga. Quando foi 2012, saí da SPU, você seguiu sua carreira na ANTAC, né? Isso, na O ANTAC. que é a ANTAC? Conta aí que muita gente não sabe nem o que é, acha que é marca de pasta de dente. Quando eu passei no concurso, o pessoal perguntava se era alguma coisa relacionada à cervejaria, né? A Antártica, né? Mas eu fui explicar. ANTAC é uma agência reguladora Muito igual embora às. você seja um grande especialista também. Isso, então, a gente toma também. A ANTAC é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, né? Cuida da regulação do transporte no país, fiscalização portuária, navegação. É uma das 11 agências reguladoras do país, Ancine, ANEEL, Anatel, ANTT, ANTAC, né? Faz parte do processo de efetividade do sistema econômico no Brasil. Administração indireta, né? A administração indireta, veio da reforma de Bresser Pereira na administração pública, a emenda constitucional 19, né? Então, no governo Fernando Henrique foram criadas as primeiras agências. A ANTAC foi criada em 2001. Eu fui aprovado no seu segundo concurso em 2009, 2008, 2009, já na SPU. Para mim foi uma super dificuldade. Um cidadão de Campina Grande, sem muito acesso ao mar, né? Eu não tive formação em João Pessoa, né? Então, a ANTAC trata de navegação, de navio, de porto. Então, para mim, é uma dificuldade a mais, né? Então, objeto de muito estudo, muita dedicação. O tema é adorável, né? As normas internacionais de segurança na navegação são verdadeiros tratados de humanidade, de paz, a salvaguarda da vida humana no mar, as navegações de longo curso, que são abertas a todos os países. Então, não é por acaso que o órgão regulador internacional é a IMO, né? Que é a Organização dos Tratados Marítimos Internacionais, que é uma dos órgãos da ONU, né? Então, a navegação representa no país, só para você ter ideia, 95% de todas as riquezas que entram e saem do país são transportadas pelo transporte aquaviário, né? Então, é um segmento econômico muito importante, uma carreira que eu já estou há 13 anos, com muita dedicação. Fui para Brasília, passei 2 anos, logo depois de casado, né? Uma dificuldade. Minha esposa teve que ficar aqui por questão funcional, e eu em Brasília, indo e voltando de avião. Mas aí a gente superou, fui para Recife, fui chefe fiscal de Porto Suape, até chegar no porto de Cabedelo e depois vir para a SPU, né? E aí, mais uma vez, a gente se encontrou de novo no meio do caminho. Giovanni pretendia aí voltar para João Pessoa, estava nessa peregrinação de casamento, a esposa dele servidora do TJ Paraíba, ele aí Brasília, Recife, querendo voltar para João Pessoa, e a gente foi fazer um caminho, né, de tentar conseguir essa vaga, e foi aberto aí o posto fiscal de Cabedelo, posto fiscal que chama? Tá aqui em Cabedelo, Cabedelo. isso. É. E aí Giovanni estava muito bem, com a vida tranquila, trabalhando, um servidor público, e na transição política, né, do governo, nós apoiamos, né, o deputado federal Messinho Lucena, e é comum na divisão dos cargos, na indicação de nomeações, o deputado Messinho perguntou se tinha alguma sugestão de um nome que queria fazer uma indicação de alguns cargos federais, e a SPU era um desses cargos.
e a SPU, pela sua norma interna, obrigatoriamente só pode ser indicado servidores públicos, né, de carreira. Perguntou se eu tinha algum nome. Eu disse, eu não vejo outro nome, né, que possa melhor representar e realmente vestir a camisa, conhecendo o perfil do Giovanni, que fosse ele, né, indicado para esse cargo. E sem qualquer demérito, né, a todos os outros que passaram, mas Giovanni deu uma cara nova à SPU, reavivando um sentimento, né, de valorização deste órgão, né, que tem sido pauta na imprensa, né, de uma forma geral. E, Giovanni, destaca agora, falando da sua gestão na SPU, destaca aí algumas ações e explica rapidamente aí para quem está nos assistindo o que é que a SPU faz. A gente falou da ANTAC, né? Vamos falar do que é que a SPU faz e o que é que você destaca aí brevemente das ações que estão sendo realizadas na sua gestão. A SPU é um órgão dos mais antigos no Brasil, né? Tá fazendo 170 anos. Cuida, administra os bens imóveis da União, que são, em sua maioria, os bens situados em áreas de praia, que são os terrenos de marinha. E a SPU cuida desses bens sob a perspectiva inicial de segurança e também de preservação ambiental, né? Então a SPU é dona desses bens por chancela constitucional e os bens da União vêm desde as constituições imperiais, né, até entrando no período republicano e continuam ainda na base da carteira imobiliária do patrimônio da União, né? Esse patrimônio da União é de todos os brasileiros, né? E dos entes federados também. Então, a SPU trabalha muito em parceria tanto com o Estado quanto com o município, né? Com os municípios. Então, não só os terrenos de marinha, mas as unidades de conservação federais, a plataforma continental, pouca gente sabe disso, né? A plataforma continental brasileira, que são os nossos oceanos, até 200 milhas náuticas, é um patrimônio imobiliário também da União, né? Então, os bens imóveis da administração federal, as terras que já foram da União e que ainda voltarão a ser, né, através do processo de incorporação imobiliária. Então, todos os órgãos federais que situam-se em imóveis da União também fazem parte do patrimônio da União. Eu trouxe aqui, Giovanni, no primeiro episódio, Tiago Lucena, o secretário do Patrimônio Histórico, né? É isso. E Tiago sempre faz questão de ressaltar a sua parceria e disponibilidade em ajudar na revitalização do Centro Histórico de João Pessoa. O Centro Histórico é um espaço que tem muitos bens imóveis da União, a exemplo do prédio do IPASE, que está indo para 50 moradias, né? Um prédio que foi adquirido na sua época lá da SPU, né? Do INSS. O Parque do Roja, que é uma área também, era de mangue da União, uma área que está sendo novamente reposicionada para uso público. As autorizações em áreas de praia, na sua época, o Largo da Garmileira, como a gente acabou de falar, foi totalmente remodelado, né? E a gente tem trabalhado com a perspectiva de facilitar o uso dos imóveis da União para a população, e o instrumento é através da política municipal. O município, sem sombra de dúvidas, é o ator principal no processo de parceria da SPU, né? É o ator principal. A SPU atua como um órgão regulador e o município é quem executa as políticas públicas. Então, nada mais justo do que a SPU trabalhar mesmo em parceria com os municípios. Aconteceu em gestões anteriores, continua e está sendo fortalecida com o prefeito Cícero, um prefeito de mente muito aberta, muito vocacionado para cuidar da cidade, né? Está no 4º mandato, e a parceria é bastante profícua. Na área ambiental, Parque Ecológico Intermunicipal na área de mangue, né? Tão falado aí ultimamente, é um parque de área de mangue na foz do Rio Jaguaribe, Esta né? parte do mangue, a gente vai falar mais profundamente daqui a pouquinho, é aquele trecho que fica no final ali da foz original do Jaguaribe. Giovanni, em 2017, 2018, a SPU firmou um termo de gestão das praias com a Prefeitura de João Pessoa. De 2018, o comitê gestor do projeto Orla ele deixou de funcionar, né? Nós reativamos, né, esse comitê em 2022,
fizemos uma nova composição, estamos aí com as reuniões acontecendo do comitê gestor de forma participativa. Dentre as ações, posso destacar aqui a sessão autorização para a obra do Mirante Cabo Branco, da intervenção, né, no final do Cabo Branco, na calçadinha que tinha ruído em razão da erosão costeira, aquela plataforma do CAT adaptado, né? Autorização para a implantação da Orla Sul, né? Lá em Gramame, as intervenções e articulação para que possam ser tocadas outras ações junto ao Ministério Público e o TAC do Preamar. Então, assim, a SPU está muito próxima da Prefeitura. E aí o prefeito Cícero disse assim, você está parecendo que é o meu novo secretário, que é o secretário do município na União. De tão presente que você se faz dentro da gestão municipal. E você já tem vários amigos, né? Deixar aqui um abraço para Dudu, que esteve aqui conosco também no terceiro episódio. Expedito, que será o próximo convidado, tá? Olha aí. A gente não esqueça de você não, viu, Expedito? E temos grandes amigos. Giovanni também é um grande parceiro das corridas. E aí ele participa junto com a gente aí dos desafios, né, da corrida. Meu esporte é natação, o dele acho que é tênis, né? Tênis, corrida, né? Também. Mas Tênis de mesa. A gente se aventura aí nos esportes, né, da corrida também. Giovanni, conta agora um pouco da sua história. Você falou aí da sua vida profissional. E esse Giuseppe Marinho. Vou adiantar que o Marinho vem de Patos, né? Da sua família. Isso. Que vem lá de Patos. Um abraço para o seu pai, para sua mãe. E como é o nome do seu tio? Zé Pequeno, né? Zé Pequeno. Depois Zé Pequeno. ele vai contar outra história desse Zé Pequeno, que acho que a sabedoria vem da família dos Marinho. E esse Giuseppe veio de onde? Minha mãe adorava Almanaque Abril Cultural. E ela estava escolhendo meu nome e verificando na parte dos nomes dos papas, né? Só que os papas, em italiano, Giovanni Giuseppe, João José, né? Então, muitos dos papas tinham o nome de João e de José, né, também. Então, ela escolheu Giovanni Giuseppe. Não tem nada a ver com italiano. Todo mundo me chama de italiano, mas não tem nada a ver. Apesar de eu ser um admirador da cultura italiana, da música, da culinária e do povo italiano, que é um povo muito, muito próximo do brasileiro, né? Você gosta tanto do italiano que você costuma cantar italiano também, né? Gosto das músicas italianas também. Pode dar uma palhinha para a gente. A gente não é melhor no final, não? A gente deixa então para os minutos finais. A gente já vai antecipar aqui um spoiler. Acompanha a gente até o final, porque vai ter o fechamento com Giovanni Tenor Giuseppe. Então, Giovanni é um colecionador de selos, moedas, cédulas, uma criança feliz, que eu ainda cultivo dentro de mim essa criança, porque eu sou muito brincalhão assim no dia a dia, né? Apesar de levar muito a sério o serviço, mas eu enxergo graça nas coisas, né? Eu vou para casa sorrindo com os meus amigos, com a família. Fui um desportista, né? Assim, eu joguei tênis de mesa muitos anos. Fui, inclusive, campeão paraibano de tênis de mesa em 98, com 15 anos de idade. Ele tem essa medalha no quadro, na casa dele, até hoje. E depois eu migrei. Joguei muito futebol também. Hoje, atualmente, eu jogo tênis, né? No Clube de Tênis da Paraíba. E sou praticante de corrida também, né? Gosto de natação, em mar aberto, em piscina. Eu acho que esporte, eu sempre falo isso. Dá pra gente desafiar Calmácio? Eu já conversei com ele uma vez para ele nadar só com uma mão e a outra amarrada, né? E ele topou muito rápido, né? Então, no jogo de pôquer, você precisa sentir o adversário, né? E eu fiquei depois que ele topou super rápido, eu fiquei com medo. Eu disse, rapaz, ele com uma mão amarrada, ele ainda vai ser um super adversário, né? Então, mas olha, Caio, se você estiver assistindo aí, eu não sou de fugir do desafio, não, tá? Colocadas essas condições aí, a gente vai ver como é. E se ele me der uma piscina de 25 metros também, numa prova de 50, eu também desafio ele. Então, tá feito o desafio, viu? Vamos lá. O desafio tá aí, vamos cumprir, né? Giovanni, você falou aí da parceria, né, com a SEMAN, e uma dessas parcerias, né, vem sendo firmado o Projeto Orla, né, como a gente falou aí, várias ações que a gente tem desenvolvido.
E eu vou destacar aí o Parque do Roger, né, que teve uma atuação importantíssima da SPU. E as pessoas perguntam, mas o Parque do Roger fica lá no Rio. E o No que é que Rio. danado o Rio tem a ver com a União? Essa é a primeira pergunta para você esclarecer, pessoal. E a segunda, o Parque Intermunicipal do Mangue. Há cerca de um ano, nós firmamos um protocolo de intenções com a ministra, onde o prefeito Cícero e o então prefeito Vitor Hugo, firmaram esse compromisso de implantar naquela mata que fica na divisa do Bessa com Intermares, um parque, o primeiro parque intermunicipal ambiental do Mangue. E aí o objetivo é preservar exatamente essa área, adotar medidas, né, de restauração, regeneração, né, daquela área, cuidar, logicamente, também do corpo hídrico, fazendo um processo de biorremediação, fiscalizar as ações. Tudo isso veio, né, à tona em destaque, né, nas últimas semanas aí, mas a atuação de identificação da prefeitura, as ações já vêm sendo realizadas há algum tempo. Acredito que nos próximos meses, esse ano, a gente conclui esse projeto do Parque Intermunicipal do Mangue, que também recebe influência, né, de terreno de marinha, né? O mangue é um bioma que ele é propriedade da União, né? Por chancela constitucional também. Então, todas as áreas de mangue, elas são automaticamente propriedade da União por um pré-requisito constitucional. Então, o Parque do Roger, ele entra como dois pré-requisitos. Um é a influência de maré no rio, que também áreas sob influência de maré em rio são áreas da União, e também pelo fato de ser áreas de mangue. Então, ele tem duplo inciso constitucional como propriedade da União, né? E graças a Deus foi um dos processos mais desafiadores da minha vida pública. De longe, assim, foi a cessão do Parque do Roger, porque os registros cartoriais tinham mais de 200 anos, a linha demarcatória era presumida, né, que é uma linha que precisaria ser homologada e pelo fato de ter tantos anos não foi, e foi uma cessão de uma área de antigo lixão degradada. Poucas áreas da União em área de lixão foram cedidas no país nessas condições, e foi um processo super desafiador que a gente contou com o apoio tanto da SEMAN, que fez todo o acompanhamento do processo, a vontade do prefeito Cícero de ter a sessão, e o apoio da SPU e da ministra Esther Dweck, que também tiveram maior orgulho em fazer uma revitalização de uma área que era um antigo lixão, né? Sobre o Parque Intermunicipal Ecológico lá do BS Intermares, foi uma ideia de Dr. Wellison, está aqui, né? Junto com o Chico, da SEMAN. A gente estava na comemoração do aniversário do IBAMA, né? Que foi inclusive no prédio da SPU. E eu recebi os dois secretários de meio ambiente, né? E o Wellison me trouxe essa demanda. O secretário de meio ambiente de Cabedelo automaticamente aceitou a demanda e a gente iniciou o processo de identificação da área, demarcação da área, e agora a gente está na fase final de receber os estudos ambientais dos parques, da criação da área do parque, para ceder para os dois municípios, né? É inédito no país também, uma área de mangue, pelo MAP Biomas, é a área mais degradada dos biomas brasileiros, são as áreas de mangue, e numa área muito sensível, que é a foz do Rio Jaguaribe, né? Tão falada aí nesses dias, mas ela está no raio de preocupação da SPU, das secretarias municipais, há bastante tempo, e a gente está dando uma resposta ao poder público aí, né, para fazer com que essa área seja preservada e tenha toda a atenção do poder público e da sociedade, né? Eu gosto muito de dizer isso, porque o meio ambiente, ele não é uma tutela absoluta do poder público. Ela é um dever também da sociedade civil, de toda a sociedade, né? Giovanni Giuseppe, superintendente da SPU, servidor de carreira da ANTAC, é um grande parceiro da gestão municipal, mas, sobretudo, é um grande amigo, né? A gente encontra pessoas, né, na nossa vida que, não por acaso, né, Deus coloca para que possa cruzar e levar e acrescentar, né, na sua vida. Essa é a conceituação que eu dou a essa amizade de Giovanni. E por consequência, né, por a vida
acabou, mais uma vez, eu falei aqui, vários acontecimentos, né, que nos aproximaram, e teve um momento, né, eu falei de momentos felizes, mas teve um momento de muita tristeza, né, para a nossa família, quando eu perdi meu irmão, há pouco mais de 6 meses atrás, e Giovanni foi aquele amigo que ficou comigo do momento que eu soube que meu irmão estaria numa situação complicada, até o momento que eu soube do seu falecimento. E peço desculpas pela emoção, mas de saber que a gente pode contar com pessoas nos momentos felizes, nos momentos difíceis, mas que a gente tem, Deus coloca essas pessoas em nossas vidas para que a gente possa suportar esses momentos. Então, de público, eu quero agradecer também por toda a sua disponibilidade, não só comigo, mas com toda a minha família, por esse momento que a gente viveu também. Estamos prontos aí, né? A gente está aí nessa vida. Eu estava até lendo no domingo um livro de Chico Xavier, Ninguém Morre, né? A gente está aí nas cargas espirituais. Eu acho que o que a gente leva a quantidade de amor que a gente oferece, né? Então, você passou por um momento difícil e a gente está pronto para ajudar. Eu também já passei por muitos momentos difíceis na minha vida. E sempre tem alguém para ajudar e a gente vai replicando o amor para os que estão próximos da gente e até para quem a gente não conhece, né? Quanto amor a gente tem para dar, para oferecer na humanidade. A humanidade é cheia de luz e de paz para todos, né? O sol nasce feliz para todos, né? Vamos chegando aqui ao final do nosso episódio e, como prometido, a gente vai deixar aqui um encerramento com a palhinha de uma música italiana. E aí você escolhe o repertório, viu? Se vai de Ave Maria, se vai de... você que escolhe aí, viu? João Pessoa é a terra que o sol nasce primeiro, né? Então vamos de uma música italiana que fala sobre o sol, né? Já pode já? Produção. Dó maior. Que bella cosa la giornata è sole, n'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca, già non va una festa, e che bella cosa la giornata è sole, ma nato sole, che bello è, oh sole mio, stanno fronte a te, oh sole mio, stanno fronte a te, stanno fronte a te. Muito obrigado. Muito bem. Ambiente que a gente se sente à vontade, né? Inclusive para brincar, para cantar. Quem canta é feliz, atrai felicidade. Muito obrigado, foi ótima a parceria, a visita aqui e espero que o podcast ele só evolua, né? Muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Você gostou? Se inscreve aí no canal, ativa o sino. E aqueles que quiserem colaborar com esse projeto, fiquem à vontade de entrar em contato com nossa produção. A gente está precisando já de patrocínio, viu? Para continuar bancando aqui. Esse projeto ele tem um custo, né? O pessoal aqui do estúdio, ele, né, capricham, mas também tem um custo. Então, coloca aqui sua marca, né, junto com a gente para que a gente possa divulgar. E prometo que no próximo episódio a gente vai sortear, começando com um corte de cabelo. Não vou dizer agora o nosso futuro patrocinador, que vai ser nosso futuro patrocinador, que ele acabou, porque Giovanni, antes de vir para o nosso encontro, ele deu um pulinho numa barbearia, que eu não vou dizer o nome, para ele poder se estimular para entrar no nosso patrocínio. Ele deu o grau para a nossa entrevista. Parabéns pela entrevista, muito obrigado, acompanha, próximo episódio, estamos com você. WS sem Lelo Lelo.